Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Essa edição nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas e 31 minutos. Enquanto você se arruma para o trabalho, organiza aí as suas coisas em casa, aumenta o som porque eu te conto quais são os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 14 de novembro, véspera de mais um feriado. Vamos dar uma olhada nos temas que mais chamam a atenção nessa terça-feira. Repatriados de Gaza finalmente chegam a Brasília em segurança. Lula critica violência em Gaza e diz que Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. Onda de calor ganha ainda mais força e pelo menos 5 capitais brasileiras podem bater o recorde de temperatura do ano nesta terça-feira. E ainda, inflação na Argentina vai a 143% às vésperas das eleições. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O grupo de brasileiros resgatados da faixa de Gaza finalmente chegou ao país. A aeronave da Força Aérea Brasileira pousou na base aérea de Brasília e o grupo foi recebido por autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos conferir imagens desses momentos. 22 cidadãos brasileiros e 10 palestinos, sendo 3 parentes de primeiro grau de brasileiros e 7 portadores do Registro Nacional de Imigração, desembarcaram na noite desta segunda-feira em Brasília. Eles estavam no sul da faixa de Gaza, nas cidades de Khan Yunis e Rafah, aguardando autorização para deixar a região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, há mais de um mês. O grupo foi recebido na base aérea de Brasília pelo presidente Lula e os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O presidente deu as boas-vindas aos brasileiros que retornaram. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao trabalho feito pelos companheiros aqui do Brasil e agradecer a vocês de estarem viva e de volta ao Brasil. Afinal de contas, você já conhece São Paulo, vão voltar para São Paulo e, se Deus quiser, vocês vão reconstruir a vida de vocês e um dia voltar a morar em Gaza, se for o desejo de vocês, quando os palestinos tiverem liberdade de construir o seu país como os judeus construíram o dele. Antes mesmo da chegada do avião na capital, ambulâncias já estavam posicionadas na pista, aguardando os repatriados. Mais tarde, a equipe médica informou que 3 crianças e uma grávida receberão atendimento médico. Do Cairo para Brasília, o avião fez 2 paradas técnicas, uma em La Palma, na Espanha, e a outra já em solo brasileiro, em Recife, capital pernambucana. Das 34 pessoas previstas para serem resgatadas nesse voo, 2 desistiram da viagem no dia em que a saída do grupo de Gaza foi autorizada. Uma mulher de 50 anos e sua filha de 12 anos decidiram não viajar por motivos pessoais. E finalmente esse grupo chegou ao Brasil. Mas a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, infelizmente, continua e chega ao 39º dia. Nessa terça-feira, o exército de Israel confirmou a morte de uma soldado que havia sido feita refém pelo Hamas. No dia anterior, o Hamas havia divulgado um vídeo dessa jovem de 19 anos, o nome dela é Noa Marciano, e ela teria gravado esse vídeo em cativeiro antes da sua morte. Segundo o grupo extremista, ela morreu em um ataque israelense em Gaza. Outro anúncio que foi feito nessa terça-feira é de que Israel está enviando incubadoras para ajudar no tratamento de crianças prematuras em um hospital em Gaza. As forças de defesa de Israel afirmaram que os esforços fazem parte do compromisso que o país tem em diferenciar civis de terroristas do Hamas. Uma ligação telefônica foi feita com um pedido de ajuda e essa ligação aponta que Israel está enviando 37 incubadoras e 4 respiradores para o hospital de Shifa. O governo de Israel também divulgou imagens que mostram uma militar levando os equipamentos, que são essas imagens que você confere aí na sua tela. Trazendo agora a guerra em números, a quantidade de vítimas do conflito subiu para 12.882. 1.402 do lado israelense e 11.240 na faixa de Gaza, ou seja, de palestinos, segundo o governo do Hamas. Então, vale destacar que os números não puderam ser verificados de forma independente. Israel anunciou nesta segunda-feira que o Hamas perdeu o controle em Gaza. Já o movimento islamita informou aos mediadores que o grupo militante poderia liberar mais de 50 reféns, 50 civis, em troca de um cessar-fogo de 5 dias. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse nesta segunda-feira que o Hamas perdeu o controle da faixa de Gaza.
Sem fornecer provas, o ministro israelense afirma que membros do movimento islâmico fogem em direção sul do território. O Hamas governa o enclave há 16 anos e Israel bombardeia incessantemente o território desde o ataque realizado por militantes palestinos em 7 de outubro. Nos últimos dias, intensificamos as atividades que têm como alvo os túneis do Hamas. Isso fará com que os terroristas saiam dos túneis e eles serão eliminados ou se renderão incondicionalmente. Não há uma terceira opção. Desde o final de outubro, as tropas avançam por terra pelo norte do território e, atualmente, o grosso dos combates se concentra na cidade de Gaza, onde ainda há dezenas de milhares de civis. Também, nesta segunda-feira, o Hamas acusou Israel de adiar a libertação de civis, já que não atende aos apelos para um cessar-fogo em troca de reféns. Informamos aos mediadores que, com uma trégua de 5 dias, podemos libertar 50 mulheres e crianças detidas em Gaza. Esse número pode aumentar para 70, considerando que elas estão detidas por várias facções, desde que essa trégua inclua um cessar-fogo e permita a entrada de alívio e ajuda humanitária para todo o nosso povo em toda a faixa de Gaza. Israel afirma que cerca de 240 pessoas, incluindo estrangeiros, foram feitas reféns do Hamas na faixa de Gaza após o ataque de 7 de outubro. Organizações humanitárias internacionais têm pedido reiteradamente um cessar-fogo no território palestino, afetado por cortes no abastecimento de água potável, energia e medicamentos. A ajuda humanitária chega a conta-gotas. E o presidente americano Joe Biden pediu ações menos intrusivas por parte de Israel contra o principal hospital de Gaza, que tem sido alvo de tiroteios e também de bombardeios. O centro médico Al-Shifa, o mais importante do enclave palestino, se tornou alvo de disparos e bombardeios. E o Hamas afirma que vários pacientes morreram por falta de eletricidade, entre eles bebês prematuros. Israel alega que o grupo islamita mantém quartéis generais abaixo do Al-Shifa, algo que o Hamas nega. Organizações humanitárias e autoridades alertam que a situação dos hospitais na região é catastrófica. A OMS informou que cerca de 2.300 pessoas se encontram dentro das instalações do Al-Shifa. Eu não tenho relutado ao expressar minha preocupação com o que está acontecendo e espero que haja ações menos intrusivas em relação ao hospital. Também nesta segunda-feira, o exército israelense afirmou ter encontrado indícios de que o Hamas usa os hospitais como instrumentos de guerra. Reféns sequestrados no ataque do dia 7 de outubro também poderiam estar em cativeiros nos centros médicos de Gaza, dentre eles no hospital El-Rantzi, segundo investigações da inteligência de Israel. Abaixo do hospital, no porão, nós encontramos um centro de comando e controle do Hamas, vestes suicidas com bombas, além de granadas, rifles, explosivos, computadores, dinheiro e entre outros itens. Também temos sinais de que o Hamas mantém reféns no hospital. Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou Israel de matar inocentes sem nenhum critério na guerra contra o Hamas. O mandatário também fez um apelo para que crianças e mulheres sejam salvas. Lula voltou a dizer que o grupo islamita palestino promoveu atos de terror, mas que a solução adotada por Israel é tão grave quanto os ataques sofridos no dia 7 de outubro. Nessa guerra, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sem nenhum critério. Joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Lula também assegurou que o número de crianças e mulheres mortas é inédito para um conflito desse tipo. Eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra.
E agora vamos para os destaques nacionais. Vamos falar aqui do nosso Brasil. Pelo menos 5 capitais podem bater o recorde de temperatura do ano nessa terça-feira. As máximas devem ultrapassar 40 graus, principalmente em cidades do centro-oeste e do sudeste do país. Já no sul do Brasil, cidades estão em alerta para tempestades. Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro e Teresina são as capitais que podem ter marcas de recorde de calor em 2023 nesta terça-feira, com máximas que devem variar de 32 a 41 graus e os termômetros alcançando até 13 graus acima da média de novembro. As cidades do centro-oeste e sudeste permanecem como as mais atingidas pela onda de calor. Apesar de não estarem entre as capitais com recorde previsto para essa terça, Cuiabá, Palmas, Goiânia e São Paulo também devem registrar altas temperaturas neste início de semana. A cidade de São Paulo registrou nesta segunda o dia mais quente do ano, com a temperatura chegando a 37,4 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia já ampliou o alerta de grande perigo por conta das altas temperaturas para 15 estados e o Distrito Federal. O aviso decorrente da onda de calor enfrentada pelo Brasil se estende até esta sexta-feira. O calor atípico registrado nos últimos dias no país é resultado da 4ª onda de calor deste ano. O fenômeno é comum com a aproximação do verão, mas dessa vez foi intensificado pelo El Niño, atípico dos últimos meses, e também pelos efeitos do aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa. A mudança de tempo também segue causando fortes chuvas na região sul em consequência direta da massa de ar seco, que atua como uma barreira de ventos. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná seguem em alerta para tempestades. O IMET projeta chuvas de até 60 milímetros por hora nos próximos dias, com queda de granizo e ventos intensos. E 18 cidades do estado do Rio de Janeiro sofreram um apagão na tarde de ontem. A população ficou sem energia por cerca de 3 horas. De acordo com a Enel, uma ocorrência registrada no sistema de transmissão em Campos dos Goitacazes impactou o fornecimento de energia para parte dos clientes da concessionária, principalmente nas regiões norte, nordeste e noroeste do estado. Segundo a Enel, o fornecimento foi normalizado integralmente às 18 horas e 59 minutos. E atenção, estudantes, aproveito esse espaço para lembrá-los que já começaram as inscrições para quem pretende fazer o Enem em dezembro. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações sobre quem pode fazer a reaplicação da prova e como funciona o procedimento. Podem se inscrever aqueles estudantes que foram prejudicados pela marcação do exame a mais de 30 quilômetros de onde moram. A gente lembra aqui que logo que os locais de prova foram divulgados, muita gente reclamou. São cerca de 50 mil inscritos que foram alocados em pontos distantes de suas casas e por isso terão a oportunidade de fazer as provas em dezembro em novos locais. Terão essa mesma chance aqueles que passaram por algum problema logístico, como desastres naturais que tenham prejudicado a infraestrutura do local de prova, falta de energia elétrica ou falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante. Os que pediram remarcação da prova por motivo de doença infecto-contagiosa devidamente comprovada também poderão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio em dezembro. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, os problemas de saúde que dão direito à reaplicação da prova são tuberculose, coqueluche, difteria, doença meningocócica e outras meningites, varíola, mpox, popularmente conhecida como varíola dos macacos, influenza A e B, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19. A reaplicação da prova deve ser solicitada na página do participante no sistema do INEP até sexta-feira, dia 17 de novembro. A solicitação passará por análise. Os alunos autorizados farão as provas nos dias 12 e 13 de dezembro. Muito obrigada, Maria Clara, pelas informações. E hoje é dia de Aguenta Coração. De acordo com o Ministério da Educação, o gabarito oficial do Enem será divulgado hoje às 19 horas. Os resultados finais serão publicados em janeiro. E veja a seguir, a opositora russa próxima de Alexei Navalny é presa.
E ainda, a inflação na Argentina vai a 143% às vésperas das eleições. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Agora a gente fala sobre a situação econômica da Argentina. Poucos dias do segundo turno, que vai definir o novo presidente do país, a inflação em 12 meses atingiu 142,7% em outubro. Só nesse mês, o aumento de preços foi de 8,3%. A menos de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, a situação preocupa os argentinos. Viver com a inflação na Argentina é realmente viver na incerteza. É ir ao supermercado um dia e custar o dobro no dia seguinte. A inflação acumulada até o momento em 2023 foi de 120% até o final do mês passado. Em outubro, os setores com maiores aumentos foram comunicação, 12,6%, e vestuário, 11%. Nos alimentos, os preços subiram 7,7%. Os valores não condizem com o que realmente acontece. Ou seja, um preço de um biscoito em um mês pode subir o dobro, e em outro mês seu salário não sobe o dobro. Então realmente fica muito complicado. É bem complicado, já que eles mudam os preços semana a semana. Então você não vai repassar isso automaticamente para o cliente, porque você afugenta a clientela, principalmente em um comércio de bairro. No domingo, os argentinos vão às urnas para definir seu próximo presidente. Disputam o segundo turno peronista de centro-esquerda e ministro da Economia Sérgio Massa e o líder ultraliberal e antissistema Javier Milei. Massa, que ficou em primeiro lugar com quase 37% dos votos, propõe um governo de unidade nacional, mais amplo que o peronismo em caso de vitória. Milei, que conquistou 30% dos eleitores argentinos, é um economista que se define anarcocapitalista e, em seu discurso extremista, inclui propostas como dolarizar a economia, acabar com o Banco Central e eliminar o Ministério da Mulher. Eleita vereadora na cidade russa de Tomsk em 2020 e presa em 2021, a opositora Ksenia Fadeva foi condenada a 12 anos pela justiça por extremismo. Ela faz parte do movimento liderado por Alexei Navalny, preso sob a mesma acusação. A justiça russa prendeu nesta segunda-feira a opositora Ksenia Fadeva, uma das poucas pessoas próximas de Alexei Navalny que obteve um cargo eletivo e que agora enfrenta 12 anos de prisão por extremismo. Eleita vereadora na cidade de Tomsk em setembro de 2020, uma conquista rara para a oposição russa na época, ela agora deixa a prisão domiciliar em que aguardava o julgamento. A informação foi confirmada pela organização de Navalny, um opositor preso e condenado em agosto a 19 anos de prisão pela mesma acusação de extremismo. Andrei Fatev, eleito junto a Fadeva em 2020 e também opositor ao regime do presidente Vladimir Putin, disse que a colega é uma presa política, que conquistou seu mandato após uma luta honesta. Dias antes dessa eleição, Alexei Navalny foi envenenado em Tomsk e transferido em estado grave para tratamento na Alemanha. Ele foi preso ao retornar à Rússia em janeiro de 2021. O seu movimento foi posteriormente declarado extremista e proibido, levando muitos de seus colaboradores a fugir do país para evitar processos. Mas Ksenia Fadeva decidiu ficar na Rússia, onde acabou presa em dezembro de 2021. Quem é mãe sabe da importância de uma rede de apoio para lidar com os desafios da maternidade, para que a mãe consiga retomar a rotina profissional, acadêmica. No Texas, uma escola de bairro oferece, além de creche, apoio emocional para essas mulheres em formação. Jovens mães em Brownsville, no Texas, viajam de ônibus com seus bebês para Lincoln Park High School, em um bairro hispânico de baixa renda, a poucos quilômetros da fronteira com o México. A escola recebe meninas de 14 a 22 anos que estão grávidas ou deram à luz recentemente. Enquanto elas assistem às aulas, uma creche na mesma escola cuida dos pequenos. As mães podem ir até lá para amamentar os bebês sempre que necessário. If there wasn't a school like this, it would be very hard
Se não houvesse uma escola como essa, seria muito difícil para muitas mães adolescentes, porque na escola comum é muito difícil, por exemplo, ir quando você está grávida e todas as crianças te empurram e tudo mais. Nas escolas normais, eles não entenderiam sua situação. E aqui eles entendem. Eles não a julgam, eles te ajudam, entendem sua situação. They communicate with you and they understand your situation. De acordo com a ONG Child Trends, 53% das mulheres adolescentes que se tornam mães concluem os estudos, em comparação com as 90% que não estão grávidas. Estamos apenas tentando garantir que essas meninas se formem. Queremos que elas e seus bebês tenham uma chance melhor no futuro. E, é claro, melhores oportunidades começam com um diploma. Uma escola como esta é importante. Se ela não existisse, as 53 alunas que estão aqui provavelmente abandonariam a escola. De acordo com dados de 2021 da ONG Healthy Futures of Texas, no estado, a taxa de natalidade entre mulheres jovens hispânicas foi 2,4 vezes maior do que a de mulheres jovens brancas. Os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos afirmam que o acesso inadequado à saúde e os baixos níveis de educação e renda familiar podem contribuir para as altas taxas de natalidade entre adolescentes e mulheres jovens. O Texas é um dos estados conservadores que proibiram o aborto desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu a decisão que garantiu por meio século o direito de interromper a gestação. A diretora da escola, Cíntia Cardenas, ressalta a importância de escolas como esta, pois afirma que a gravidez na adolescência não vai desaparecer. A Copa Graça de Futebol Society entrou em sua fase decisiva e as mais de 30 regiões no estado de São Paulo já estão conhecendo aí seus campeões. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, teve festa da torcida e muitos gols, sem deixar de lado, é claro, os valores cristãos do torneio. Vamos conferir juntos na reportagem do Leonardo Félix. A bola rolou em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, para a decisão da Copa Graça de Futebol Society. O torneio foi criado em 2021 pelo deputado federal Davi Soares, com apoio do deputado estadual Daniel Soares e por André Soares, para unir a sociedade pelo esporte, saúde e bem-estar. O papel do esporte, aplicado ao ambiente da igreja dentro da sociedade é, sem sombra de dúvidas, fundamental para o exercício da cidadania. Além da defesa dos nossos valores cristãos, o deputado tem apoiado muito e muitas iniciativas, sobretudo as iniciativas esportivas. E a Copa Graça é mais uma delas, que tem dado um enorme resultado aqui no estado de São Paulo. São mais de 30 regiões realizando o campeonato Copa Graça. Dentro desse campo, os jogadores das equipes participantes querem conquistar títulos, troféus e medalhas. Mas a Copa Graça oferece algo muito maior. Não há derrotados nessa disputa. Todos saem vencedores por meio da palavra de Deus. Algumas pessoas, após a Copa Graça, no ano passado, eles começaram a frequentar as igrejas e tal. E eles vieram muito através do futebol, A gente sabe que o futebol é um meio que agrega muito dentro do jovem hoje em dia, O pastor Nilton Bento, coordenador da competição, fala dos objetivos do evento. Nós temos trabalhado com pessoas que não são da igreja, Pessoas da igreja e pessoas que não frequentam a igreja. E tem na regra, tem algumas coisas que não é normal para a vida cotidiana aí fora, como falar palavrão, não pode ter tipo de atitude agressiva, coisas nesse sentido. Então as pessoas elas acabam se policiando dentro do campo e leva isso para fora. Então a gente transformando sociedade, fazendo as pessoas entenderem a importância de respeitar o próximo, de amar o próximo, de estender a mão, de abraçar, e ao invés de ofender. Dentro das 4 linhas, Guararema goleou o Barreto por 5-0 e ficou com a medalha de bronze. Na grande final, mesmo com a boa atuação do goleiro Kaique, a equipe do Jardim Aeroporto 2 bateu Jundiapeba por 5-2.
O jogador Caê, fixo do Jardim Aeroporto 2, foi um dos destaques na campanha do time campeão. Destaco muito o companheirismo, né? Um sempre ajudando o outro, um correndo pelo outro. Então isso daí tem se destacado demais na nossa equipe. Na premiação, a festa foi das torcidas e das equipes de Guararema e do Jardim Aeroporto 2. Mas a alegria maior foi saber que Deus estava em meio à comunidade envolvida na competição. O legado da Copa Graça é propagar o evangelho com a ajuda do futebol. Salvar pessoas, salvar vidas, levar pessoas aos pés de Cristo, transformá-las pelo poder de Deus. O legado que fica é o estabelecimento do reino de Deus, para além da promoção do esporte. Que o Copa Graça não é só futebol. É isso aí, a Copa Graça trazendo os vencedores dentro e fora do campo. Essa edição fica por aqui, obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaimos chega com mais informações para você. Até já!